Olá, gente. 2 de agosto de 2020, esse domingão lindo, maravilhoso. E eu parei um pouquinho agora para conversar com vocês. Eu coloquei essa semana, no decorrer, perguntando para vocês que iam ver uma live sobre como eu corto o cabelo. E algumas pessoas não responderam, perguntaram assim, a questão, como que faz tal corte e tal. E na verdade não é uma questão técnica, não vai ser um papo técnico em como cortar cabelo. É um papo bem mais profundo, onde eu vou dividir com vocês a minha história profissional e então como eu corto, que me levou a trabalhar da forma que eu trabalho hoje e enfim, quando eu venho de uma origem bastante simples, assim, não. Então nós precisávamos, na verdade, eu costumo dizer, sobreviver, né? Então a vida era baseada basicamente em comida, em procurar comida, e a gente sabe que isso existe, é muito comum hoje em dia, né? Pessoas que vivem assim. E agora, com esse momento, isso, muito desemprego, muita situação assim, vem talvez aumentando isso. Mas é muito importante saber como lidar quando as situações vêm pra gente, né? E é isso então eu passei, já tive por muitas situações, particularmente para mim a situação hoje não é algo que me aflige, porque eu sempre soube lidar com os altos e baixos da vida e aprendi muito. Tem uma coisa que eu sempre pergunto muito para mim mesmo é o porquê que isso está acontecendo, por que está sendo assim e o que eu posso fazer então para evoluir, né? Eu lembro então quando pequeno, eu era assim muito magrinho, muito cabeçudo. E eu me achava muito esquisito. Mas eu um dia me questionei assim, então, já que tenho essa cabeça grande, automaticamente imaginei que tivesse um cérebro maior e digo, eu vou colocar para dentro informações, então vou estudar bastante. E a gente sabe hoje que a ciência evoluiu muito e é comprovado já a plasticidade neurológica, enfim, do cérebro. Então o cérebro tem a tendência não, ele aumenta, né? Ele se amplia conforme as informações que colocamos dentro. Então o estudo sempre foi algo que me acompanhou e graças ao estudo foi que cheguei onde estou hoje. Então foi o que eu fiz, assim, eu comecei a sempre me questionar o porquê que era, né? Então nós tínhamos aquela questão também, assim, como vivia em função somente de ter comida e a mãe é costureira, ela fazia roupas para nós vendermos. Não lembro as idades exatas, sabe? Mas vamos dizer que desde sempre. E aquela questão, né? Ou vende ou não tem comida. Então a vida sempre me impôs muitas situações em que eu tinha que simplesmente resolver, né? E bora lá, foi. E eu sempre pensava pra mim mesmo que quando eu pudesse eu ia mudar isso, né? Então eu fui crescendo ali por volta dos 14 anos para 15, eu comecei então no. Eu entrei no Senai, que o Senai tem até hoje, não sei se ainda funciona assim, mas entrávamos, fazia o curso e tinha a possibilidade de ter emprego depois. Então eu entrei, eu fazia. Eu gostava muito de desenhar, né? Aí eu fui pra fazer a serralheria, que tinha desenhos das peças e tal, né? Eu achava bem legal. Inclusive eu não. E no Senai foi onde eu comecei então a conhecer outras pessoas. O meu professor na época, ele era muito assim exigente, né? Então ele. Toma uma aguinha. Ele era muito exigente, só que não dava match, vamos dizer, nos tempos de hoje, não fechava com ele. Nós tínhamos muitas desavenças, eu vivia na sala da psicóloga pra conversar e com a psicóloga, então me despertou, ela é uma pessoa assim, às vezes eu ainda falo com ela, e é uma pessoa assim que eu me encantei, sempre numa serenidade, num equilíbrio assim, e eu me apaixonei pela psicologia, então eu decidi que eu queria ser psicólogo. E eu gostava muito da arquitetura também, até hoje é um dos meus hobbies, é assistir vídeos hoje muito de decoração, né? E eu gosto muito da arquitetura, eu pensava em ser arquiteto também, mas aí quando eu conheci ela, eu resolvi que eu queria ser psicólogo. Porém, com essa minha situação, né, de vida, não tinha como fazer faculdade, porque porque não tinha como pagar, primeiramente, né? E eu realmente era muito estudioso, assim, eu lia muito. Eu sabia que eu poderia passar numa faculdade pública, mas de qualquer forma minha família não poderia me manter em outra cidade, né? Na minha não tinha. Então eu acabou que eu não tinha muito como opção de estudar.
Mas aí, olha como as coisas vão se fechando, né? Então, com a psicóloga, tá aí, ali, eu peguei essa paixão pela psicologia, né? E aí depois eu conheci outras pessoas e fui parar num grupo de estudos, né? Sempre o estudo vai linkando outras coisas pro estudo. E aí ela... E aí um dia eu tava lá e encontrei ela, assim. Era um estudo de... A gente costuma dizer que é um grupo de estudo, assim, mas de... Não uma religião específica, né? Estudávamos hinduísmo, fazíamos mantra, mas falamos de Deus, Jesus, enfim. Não existe uma religião em si, é um grupo de estudos. E ali eu encontrei uma vez uma outra, que depois vinha a ser o meu primeiro emprego, vamos dizer, oficial. E aí ela olhou pra mim e disse assim, tu tem cara de cabeleireiro. E eu, não gostei daquilo, porque assim, eu não sabia nem que era cabeleireiro direito, porque a mãe cortava o cabelo nosso em casa. E eu não sabia. Então eu tinha ido pouquíssimas vezes cortar o cabelo. Uma vez eu lembro que eu fui, que era no bairro mesmo, e assim, mega tímido, né? Sei lá, não gostei. Depois eu vinha cortar algumas vezes com uma senhora que era vizinha nossa, que fez o curso, né? E aí eu fui cortar com ela. E então a experiência com corte de cabelo era muito pouca. Tanto que até eu entrar no salão de beleza, não sabia nem o que era pedicure. Não sabia nem que existia essa função. Tá. Mas aí ela falou, não dei bola, não quis saber, continuei lá. Eu ia no grupo, era uma vez por semana, e fazia o Senai. E aí, só que eu continuava assim, não tava legal o Senai, porque eu não, sabe, não rolava assim com o professor, infelizmente, nós não concordávamos com as coisas. Eu também sempre sou até hoje de impor o que eu penso e não concordo, né? Eu discordo, eu questiono, até hoje na minha empresa eu costumo dizer, né, na nossa empresa, que eu deixo para provocação, para pensar, para avaliar situações. E aí ela continuou insistindo, né? Vai lá, vamos conversar comigo lá no salão. E aí um dia eu pensei, quer saber, vou lá porque daí eu consigo me livrar do Senai. Eu tenho um motivo e precisava trabalhar também, né? Eu estudava também, fui ao colégio. E aí eu fui lá conversar com ela e resolvi então trabalhar. Aí eu fiz um ano de Senai, tá? E aí tava nas férias, então eu digo, tá, vou trabalhar contigo nas férias. E aí depois eu vejo se eu volto pro Senai ou não. E aí fiquei com ela, deu mais ou menos, eu não sei exatamente o tempo, né, gente, mas eu acho que deu uns 2 meses. E aí ela foi muito, muito legal, assim, porque eu adorava acordar de manhã, ir pra lá, aquele ambiente do salão, era na casa dela também, né, e ela também é muito exigente, assim, ela, tipo, lavar cabelo, é uma coisa que aconteceu, acho que eu digo, eu sempre fui muito atento a aprender, né, tipo, o cabelo, se não ficasse bem lavado, ela mandava de volta pro lavatório, então esses ensinamentos me tornaram a pessoa exigente que eu sou hoje, mas também procuro sempre ter uma certa cautela para não ser tão exigente, talvez. Mas foi muito, muito bom esse aprendizado. E, foi acontecendo. E aí tinha uma cliente lá que era advogada. E um dia ela me convidou pra se eu não queria trabalhar com ela. Nem pensei 2 vezes, né? Porque, gostava do salão e tal, mas não é uma coisa que eu tinha me identificado, assim. Aí fui trabalhar com a advogada, fiquei com ela. Eu acho que foi tipo 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que foi uma experiência maravilhosa também. Atendia clientes, nós tínhamos uma parceria. Eu tinha nessa época 16 anos, né? Inclusive foi bem engraçado que quando até ela me convidou, e aí quando ela foi me contratar, ela disse, que idade tu tem mesmo? Eu perguntei, eu disse, fiz 16 agora. E aí ela... Bom dia, Alex. E aí ela disse, mas 16 anos não podia ter te contratado. Eu falei, agora já contratou, tô aqui. E aí, enfim, fiquei lá no escritório, eu era secretário. E sempre fui realmente muito dedicado, muito empenhado a tudo que eu fiz. Uma memória também, quando a gente é jovem, tem mais ainda. E, enfim, fiquei lá quase 2 anos. Foi também muito, muito... Ela era mais exigente ainda do que a cabeleireira. Isso também foi me moldando, né? Sobre estar atento às coisas, ao atendimento ao cliente. Nós trabalhávamos muito também com revisionais. Olha, eu me enrolando. Muito com revisionais e com aposentadoria. Eu gostava muito de aposentadoria. Nós tínhamos uma parceria com uma advogada de Candelária. E eu ficava muito à frente da aposentadoria. Eu gostava muito, assim. Inclusive, tinha clientes que achavam que eu era advogado. Mas eu realmente dominava aquela parte que eu fazia, porque é isso. Quando eu pego algo pra fazer, eu realmente me dedico àquilo. E fiquei quase 2 anos lá, então, né? 1 ano e 8 meses, eu acho. E aí veio a chance de nós mudarmos pra Lajeado, porque eu tinha um irmão que já morava lá.
E aquela velha história, né? Eu já trabalhava, ajudava em casa, mas, entendeu? Sempre tinha necessidade de financeira, enfim, sempre aquela função toda. E aí nós resolvemos então mudar pra Lajeado. No caso foi a mãe, eu e meus irmãos. As gurias já estavam casadas, mas ele também já morava lá, então nós fomos pra Lajeado pra tentar uma vida melhor, né? Aí cheguei lá, eu consegui emprego, não demorou muito, consegui numa avícola. E eu considero, inclusive, esse emprego a experiência mais incrível que eu tive até hoje, profissional. Foi muito, muito legal, assim, eu trabalhava na... Porque a avícola, pra quem não sabe, no final das contas é a organização e a produção de ovos, né? Quando você vai lá no mercado comprar ovos na caixinha lá, existe tudo por trás, existe uma empresa pra isso, né? Eu trabalhava na avícola Ledur, eu sei que hoje não existe mais. Acho que onde era até vai ser agora um condomínio, tá fazendo, não sei, não fui mais lá. É no bairro Conventos, em Lajeado. E aí eu consegui emprego ali, eu realmente adorava. E aí era por setores, né? Que, tipo assim, eu comecei e aí a mãe trabalhava lá também, meus irmãos achavam muito legal, assim, que a família trabalhava ali. Tinha a parte de lavar ovos e tal, daí essa parte não foi, a mãe fazia, e eu ficava primeiro na esteira, onde ia passando os ovos, e aí tinha que olhar pra ver se, porque daí tinha uma luz embaixo pra ver se tava alguns, poderia estar estragado, coisa assim, eu conseguia ver ali, né. Daí dali depois tinha a esteira, aí tinha que pegar os ovos, colocar nas caixas, carregar caminhão, enfim. E eu descobri ali, na verdade, uma habilidade em que eu conseguia pegar 8 ovos por vez, né? Então, tipo, com a mão assim, né, vinha na esteira, porque daí passou da luz, tinha que pegar ele e colocar na caixa, então tinha que ser tudo muito rápido. E eu conseguia fazer, e aí eu comecei a perceber que eu tinha realmente essa facilidade de atuar com as mãos, porque minha mão é de gente pequena, mas eu conseguia então. E sem quebrar, né? Tipo, só pegar e tá. Aí fiquei ali. E depois eu consegui daí ser promovido pro galinheiro, que é onde... Porque lá como tinha que dar conta, e também tinha que ter muito cuidado pra não quebrar e tal. E aí eu fui então pro galinheiro, onde é a parte que eu mais gostei, assim. Porque eu... Porque assim, era eu e as galinhas lá, né? E aí vinha empurrando com uma perna, era um carrinho grande, assim, de madeira, né? Com rodinhas. E com a perna e com os braços eu ia pegando ali, as galinhas bicavam, era uma função, mas eu adorava. E eu consegui chegar ao ponto de ser o segundo melhor colhedor de ovo da empresa. Eu achava, ficava todo orgulhoso, porque só perdi pra uma senhora que tava lá, tipo, 25 anos na empresa. Mas eu fui percebendo realmente, fui me conhecendo, né, da minha capacidade de ser ágil, de resolver, enfim. Mas aí, por umas questões pessoais, familiares, assim, a minha família resolveu voltar pra Cachoeira. Mas eu, na verdade, eu não queria voltar, né? Foi uma situação, uma fase bem difícil pra nós, assim. E justo nesse momento, tinha um amigo que fazia enfermagem em Santa Cruz, aqui em Santa Cruz, que é onde eu moro hoje. E aí ele ia e vinha todo dia de Cachoeira, mas nessa cadeira ele precisava estar aqui porque eram os estágios e tal. Ele ia morar numa pensão, pertinho da Unisc. E aí ele perguntou, quem sabe vem comigo, vamos dividir? Digo, tá. E aí eu consegui na empresa lá, na época eu fiquei no seguro-desemprego. Então eu fiquei ganhando salário, não lembro se 4 ou 6 meses, tá? E esse dinheiro dava então pra pagar o aluguel e começar a vida em Santa Cruz. Aí a família voltou pra Cachoeira, eu vim pra Santa Cruz, somente com uma mala de coisas. E aí eu pensei, bom, eu preciso investir esse dinheiro porque... Isso, o André, era o André mesmo. O Ivan perguntou aqui se era o André, que é um amigo nosso em comum. Sim, o André. E aí, então eu morei com o André ali. E o dinheiro que eu tinha, eu precisava investir em alguma coisa. Daí eu lembrei da questão de salão. Tipo, tá, vou fazer um curso de cabeleireiro, porque cabeleireiro até hoje é assim, ao menos aqui no Brasil. Se você tem um curso, pode abrir um espaço, pode trabalhar em outro, é muito fácil, né? Aí eu digo, tá, vou fazer o curso de cabeleireiro, então. Não era uma coisa assim que eu tinha muito interesse, mas tá, vamos lá, aquela história de sobreviver e se mantendo, né? Aí eu peguei e aí o meu dinheiro dava pra pagar o aluguel e dava pra pagar o curso e comida dava assim um jeito. Depois eu consegui um estágio no salão aqui, que foi na Marlete Cabelos Afros, não existe mais hoje, a Marlete mora em Recife já faz muitos anos. E a gente se fala pelo Face, assim, uma pessoa que eu tenho uma paixão imensa, assim, fui muito, muito bem recebido por ela e por toda a comunidade afro, né?
Hoje, inclusive, eu moro com um amigo meu, com, com o Rafael, com o pai dele, que são negros. E é um povo que super sempre me acolheu. Enfim, e até quando eu cheguei em Santa Cruz disseram assim, não vai dar certo, porque o pessoal alemão é muito preconceituoso. Eu não vi preconceito nenhum nunca para nada. Entendeu? Foi muito bem recebido por todos, não só pelos negros, mas pelos brancos. E eu acredito muito que o respeito e dar certo ou não vem da gente querer dar certo, a gente entender que vai dar certo, e também de respeitar o próximo, né? Então, pra mim, foi super tranquilo isso. Enfim, aí eu consegui o estágio ali. E também eu ia final de semana pra cachoeira, mas não tinha dinheiro pra nada, né? Daí eu fiz um acordo com a mesma cabeleireira que eu comecei lá, que é a Inga, que comecei lá, né? Primeiro que eu tive. E aí eu combinei com ela assim, que eu ia trabalhar com ela nos sábados, pra aprender um pouco mais. Então fazia o curso, fazia o estágio na Marlete, e final de semana eu ia ajudar a Inga em Cachoeira, em troca de ela me dar a passagem de ônibus. Então ela me dava a passagem de ida e volta, e eu trabalhava sábado com ela. E aí ajudava em escova, ajudava aplicando coloração, fazia a unha, daí aprendi a fazer unha também. Aí o tal do pedicure que eu não sabia, que é fazer pé, fazia a mão. E enfim, foi uma fase bem interessante assim também. E aí fiz o curso, o André terminou o semestre dele, daí ele ia voltar pra Cachoeira, né? E eu daí tinha que me reorganizar, daí eu aluguei uma outra pensão, que era perto do curso de cabeleireiro, daí porque eu fazia o curso de cabeleireiro com o Luiz e atravessava a cidade quase porque era perto da Unisc, né? E eu morria de medo de andar na rua também. Imagina, eu tinha 19 anos na época, e aí eu vim de Cachoeira, onde eu tinha trabalhado e tudo, mas não sabia muito como lidar com a vida. Mas sempre aquela história, né? Tem que se virar. Eu tenho muito, pra mim, muitos porquês. E aí, vamos lá, né? Resolver. Aí, aluguei uma pensão ali e continuava nesses dois salões também. Quando eu me formei como cabeleireiro, daí chegou a hora que eu ia ter que assumir realmente, então, porque antes eu ajudava no salão. Aí eu seria o cabeleireiro do salão, né? Então, assim, nós tínhamos aquela coisa, a Marete fazia só cabelo afro, realmente. Eu iria pegar mais o afro também, mas por exemplo, nós queríamos puxar também o pessoal branco para vir pro salão, porque como tinha o nome afro, os brancos não vinham pro salão. Daí, como eu e ela conversando mesmo, então, já que tem um cabeleireiro branco, quem sabe os brancos vêm também no salão. E, e foi. Só que quando eu me formei, eu não me sentia preparado, assim. E foi bem complicado, porque eu tipo, não tinha como encarar, sabe? Eu tive experiências de fazer cabelo, tentei fazer uma vez uma cor, não deu certo. Uma vez eu cortei um cabelo, e aí... não lembro quem era esse senhor, mas ele tinha as entradas, assim, né? E aí tinha a franja maior pra não aparecer entrada. E eu lembro que eu errei o corte. E, tipo, ele foi muito estúpido, assim. E aí eu pensei, quer saber, não é pra mim mesmo, não tô afim mais disso. Só que eu não tinha coragem de falar pra Marlete que eu não queria mais. Daí eu peguei e deixei um bilhete embaixo da porta, pedindo demissão. Que eu não ia fazer, que eu ia voltar pra Cachoeira, e foi o que eu fiz. Peguei minha malinha, fui pra Cachoeira. E aí eu continuei trabalhando com a Inga nos sábados, que aí eu consegui um dinheirinho, tinha 16, tinha 20 anos, mas daí eu queria uma balada, uma coisa assim, né? Aí eu, enfim, ia aprendendo mais também. Eu lembro que durante todo esse tempo eu não fiz uma escova de cabelo sozinho, né? Sempre com ela, ia aprendendo e tal. E um dia a Marlete me ligou se eu não queria voltar, né? Olha só. Não só me demitir, como deixei um bilhete debaixo da porta, mas mesmo assim ela me ligou se eu queria voltar pra cá, porque ela ia mudar o salão, porque ele era numa galeria, que é na Green Center, que tem aqui em Santa Cruz, e ela mudar pra um apartamento, e aí eu podia morar no salão. Digo, tá, vai perder mesmo o cacheiro, vou voltar. Aí eu voltei pra Santa Cruz, né? Aquela coisa do chamado, né? Vem. Aí eu vim. E aí eu inicialmente dormia na maca de salão mesmo, né? Quem já fez massagem sabe que é uma maca ali. E é ali que eu dormia. Tinha a cozinha do salão, como praticamente todo salão tem uma cozinha pequena. E ali eu comecei realmente a minha vida. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Ou 2007, agora tô na dúvida. Enfim, fazem 14 anos que eu tô aí. E fiquei, depois fui construindo a minha vida, fui arrumando o quarto, fiquei com a Marlete. Aí eu já sabia da existência da Iria Cabeleireira, que era o salão referência. E eu pensei, bom, eu vou me preparar pra conseguir um emprego então na Iria, porque já que é um salão melhor da cidade, eu tenho chance de ganhar mais dinheiro. Né? Porque assim, não tinha me apaixonado pela profissão ainda, não é uma coisa que eu super curtia fazer, mas tá, tem que ter dinheiro, vamos trabalhar. E aí, mas eu pensei, não posso chegar lá
lá na ilha, porque eu não me considerava bom, né? Aí, e não tinha dinheiro pra investir mais em cursos, mas eu continuei daí me preparando, assim, tipo, bom, vou ser pelo menos muito bom em escova de cabelo, porque na época até. Ontem eu conversei com uma cliente sobre isso, assim, houve um tempo que as pessoas lavavam muito cabelo no salão. Então você ganhava dinheiro com escova de cabelo e hidratação. Então não tinha erro, não tinha como estragar um cabelo hidratando e fazendo escova. Aí me preparei e tal. E aí quando teve a oportunidade, então eu me apresentei para a ilha, deixei o currículo, fiz o teste e entrei. E continuei trabalhando. Sempre aquela questão, mas sempre buscando muito conhecimento. Eu sempre quis estudar, sempre quis buscar. Eu ainda tinha aquela. Daí a gente foi eu consegui ir pra São Paulo fazer um curso, foi a primeira viagem de avião, uma cliente pagou pra nós o, a passagem, isso, a passagem, o hotel, a gente ia ficar junto com ele. Ia pagar a passagem pra nós e ia pra São Paulo, que era pra mim e pro Alex daí. E aí nós fomos então pra São Paulo pra fazer o curso, e logo comecei a descobrir o tal do visagismo. E na hora eu me encantei, assim, match total, porque o visagismo, como ele criava a imagem a partir do temperamento da pessoa, dos traços físicos e tal, eu peguei e eu linkei isso à psicologia, entende? Não. Tem a ver também, né, gente? Cada área é uma área, não é uma questão de visagismo vai ser psicologia, não, não. Na verdade, as áreas se complementam todas, né? Lá na história do visagismo eu falei pra vocês sobre questões filosóficas, a medicina, antigamente, enfim. Daí eu me apaixonei muito, muito pelo visagismo. E aí eu continuei indo a São Paulo, nós íamos pelo menos uma vez por ano em São Paulo. E aí eu fazia. Eu sempre ia pelo lado do visagismo, tentava. Daí eu participei de workshop, porque era um pouco mais barato, né? O curso eu não pude fazer, mas fiz workshop, fiz o congresso, comprei os livros do Philip Hallowell, que foi quem trouxe pro Brasil o visagismo. E foi mais nessa época que ele chegou no Brasil trazendo, eu acho que foi 2006 mais ou menos, não lembro agora. O Felipe, ele é brasileiro, mas ele morou muito tempo em Londres, né? Então, e as coisas sempre foram primeiro pra Europa e depois no Brasil. Às vezes a gente sempre sabia que tinha uma tendência lá fora e levava 2, 3 anos para chegar no Brasil. Então, ele trouxe esse conhecimento todo e eu comecei a estudar por conta. Não tinha muito acesso à internet, tanto que eu digo assim, ó, hoje em dia, com acesso que nós temos à internet, não estuda quem não quer, não aprende quem não quer. Aí eu fui estudar e eu continuava não tendo dinheiro para fazer o curso, só que eu peguei e comecei como eu sabia, tinha noção dos traços e tal, e aí eu comecei a perceber a questão comportamental das pessoas, então sempre como é que, tá, tipo, tem clientes que são parecidos, mas por que são parecidos? Qual é o comportamento deles? Quais são os traços deles? E aí eu fui aprimorando isso, fui sempre por conta estudando, então a eu costumo dizer assim que eu estou dividindo com vocês conhecimento agora em 2020, mas ele começou em 2007, 2008. Então, aí em 2015 eu fiz a formação em visagismo. Mas paralelo a isso eu sempre estudei muito a questão comportamental, porque eu entendi que que eu gosto muito de comportamento, né? Então, eu entendi também por que eu vim muito para essa questão do cabelo, né? De ser cabeleireiro, porque foi bem isso, assim, tipo, foi dando oportunidades, mas eu fui percebendo por que eu tava tendo aquela oportunidade, o que eu podia fazer com aquilo. Porque eu continuava não achando tão legal ser cabeleireiro, né? E, enfim, fui trabalhando, fui crescendo, sempre investindo em cursos. Daí eu procurei, quando eu fiz um primeiro curso na Argentina também, não tinha muito essa questão do a internet não estava tão ativa, né? Aí eu coloquei no jornal, investi um dinheiro no jornal, então eu sempre quis assim divulgar, mas também estudar, porque sempre aquela meta, né? Mas eu vinha muito pela questão também. E aí tu começou a equilibrar, porque eu vinha pela questão financeira, que eu queria ganhar dinheiro, e vinha também porque eu consegui entender essa questão comportamental e como é que eu podia trazer isso pro cabelo. Então eu comecei a ficar mais agradado da profissão que eu tava, né? Então considerei. Eu cheguei inclusive a começar a psicologia, fiz uma cadeira, mas aí eu vi que não tava mais a fim de fazer faculdade, porque assim, tinha uma profissão, já tinha, entendeu? Já vi que eu poderia evoluir dentro da questão de cabeleireiro e não tinha porquê, não fazia sentido eu fazer faculdade, né? Aí não fiz mais e continuei estudando. Eu Aí continuei trabalhando com cabelo e tal. Só que assim, ó, eu fazia daí. Isso que eu queria comentar com vocês. Continuei trabalhando, claro que tinha um horário muito puxado. Só que assim, quando começa a ficar muito rotina, me incomoda isso.
Tanto que é uma liberdade que eu tenho muito na ilha, e eu tô com eles há quase 13 anos, por isso eu troco de salão, eu volto, eu mudo o horário, eu pego folga aqui. Essa flexibilidade é muito importante pra mim. E aí eu continuei trabalhando, eu fazia daí... daí nesse momento eu já tinha feito cursos de coloração, de mecha, então eu fazia mecha, coloração, cortava e tal. Mas coloração e mecha é coisa que eu nunca gostei de fazer, mas fazia porque precisava do dinheiro. Claro que eu me dedicava muito, eu tinha muitos clientes, né? Uma coisa é você não gostar, outra coisa é fazer mal feito, né? Não gostava, mas eu fazia e me dedicava ao máximo pra fazer. Daí, um dia eu tava com uma amiga minha no carro, ela tava indo na farmácia. Daí ela comentou assim, pois é, quando eu penso em penteado, quando eu penso em mecha, em coloração, me vem nome profissionais na cidade que eu acho que são referência. Mas não tem pra mim um que seja de corte. Pensar, eu vou cortar o cabelo, quem que é referência em corte de cabelo? E aí, quando ela entrou na farmácia pra pegar, eu fiquei pensando, eu vou ser essa pessoa, entendeu? Me deu assim, né? Digo, tá, vai ser eu essa pessoa. Não comentei com ela, mas eu comecei a ver que estratégia eu ia fazer pra me tornar essa pessoa referência em corte de cabelo na cidade. E, claro, não tô dizendo aqui que eu sou o melhor em nada disso, mas eu estou entre os melhores da cidade. E não foi assim questão de sorte, foi questão de organização, questão de estudar, questão de focar. E aí eu comecei, tá, como é que vai fazer? E nesse momento surgiu uma vaga então na filial Charrua da Iria. Isso fazem 6 anos. Daí eu pensei, é agora o momento para fazer isso. Pedi a vaga pro salão, eles me deram. E quando eu troquei então pro Charrua, automaticamente eu parei de fazer coloração. E não perguntei pra empresa se eu podia ou não. Então é uma coisa muito... eu sempre tenho essa atitude e muito... porque assim, quando eu decido fazer alguma ponta ou outra, eu não é assim, pirou e fez. Não, tem um porquê. E pra mim foi essa colocação no carro dessa minha amiga que me despertou o porquê. E aí eu digo, tá, eu vou então... E aí na troca eu pensei, é o momento de eu parar de fazer coloração e mesh. Parei. Teve aquele mimimi todo de clientes, teve as que se chatearam e nunca mais voltaram. Mas enfim, não dá pra agradar todo mundo. E outra coisa, eu sei que eu poderia me desenvolver mais só cortando cabelo. E essa decisão só não foi apenas importante para melhorar a questão de eu me encontrar, como financeiramente triplicou o meu salário. Entende? Então, inclusive, eu vou comentar no final do vídeo sobre a consultoria, mas assim, e fica questionamento para você ou para sua empresa, qual é o pequeno detalhe que falta ajustar, por que não, alguma coisa não tá indo, assim, às vezes é uma frase, é um se dar por conta de alguma coisa que pode fazer toda a diferença dentro da sua empresa. E aí eu mudei, então, comecei a me dedicar, investindo em curso, sempre assim, conforme eu pensei, bom, tô ganhando mais dinheiro, vou investir em curso. Continuei fazendo, continuei viajando. E tem aqueles cursos que a gente divulga, a gente posta, tô indo pra... E tem na sociedade essa questão também, que eu tô achando bem bom que vai mudar agora. Tipo assim, se eu fizesse um curso, o mesmo curso eu investi em Porto Alegre, eu investi em São Paulo. Mas eu ia em São Paulo porque, assim, como eu sempre estudei comportamento e eu já sabia mais como as pessoas se comportavam, né, como é que era, eu sabia, se eu fizer esse mesmo curso em Porto Alegre, vai dar um resultado. Se eu fizer esse mesmo curso em São Paulo, é outro. Dito e feito. E eu pra São Paulo, tinha mais gado, né? Tá, enfim. Aí, e agora com o digital, não tem mais essa função de viajar. E o conteúdo digital eu acho muito melhor, porque você consegue ver novamente. Então, o aprendizado além de ficar mais barato, porque quem faz consegue vender mais, para quem compra também. Hoje o curso de visagismo, não sei. Dá pra sair alguns, tá? Eu tô vendo aqui, mas ele caiu mais ou menos a metade do preço. Tipo, faz muita diferença. Além de que não tem custo com viagem de avião, nem hotel, nem nada, tá? Mas enfim, continuei fazendo cursos e tal. Porém, chegou um momento na minha vida que foi meio complicadinho. Porque assim, eu tinha então alcançado essa maestria em corte, uma agenda maravilhosa, com fila de espera, ganhando dinheiro. Só que aí começou assim que eu comecei a ver que eu tava só cortando o cabelo. E aí só cortar cabelo não tava mais me agradando. Porque eu tava muito na questão só técnica. Eu não tava tendo tempo de avaliar mais o cliente, de ver em que outro ponto eu conseguia ajudar ele, entendeu? E às vezes na pressa, quando nós temos assim muito trabalho, o cliente chega lá, eu quero esse corte, aquele... Dava tempo de eu dar uma avaliada. Porque o como eu corto o cabelo é entender se aquele corte que o cliente está pedindo realmente faz sentido para ele. Claro que na maioria das vezes faz sentido porque a pessoa tá exteriorizando que ela é, né? Como nós já falamos, isso vem de dentro para fora. Obrigado, Karine, muito obrigado.
E aí, a Karina entrou agora. Tenho muito orgulho de você. Obrigado, igualmente. Inclusive, a Karina, vamos preparar um conteúdo para nós fazermos em conjunto com vocês, linkando essa parte. O foco dela trabalha com vendas, né? Enfim, daqui a pouco vem um conteúdo para nós, que nós dois vamos dividir com vocês. E aí eu continuei, então, né, voltando, continuei, então... daí entrou esse momento, assim, que eu não tava conseguindo lidar muito com isso, né? Então, quer dizer, tinha dinheiro, porque tava ganhando super bem. Inclusive, eu parei pra pensar, assim, eu vinha daquela família de pobre que precisava ter dinheiro, de repente eu tinha dinheiro, mas não tava sendo legal, sabe? Daí assim pensei agora, né? Sempre porque agora como é que eu vou resolver isso? Tem que resolver, porque dá pra ficar nisso, né? Eu não posso ficar só ganhando dinheiro e não tendo conexão nenhuma. Aí eu me atraquei a estudar. Fui assim pro. Eu voltei à parte espiritual um pouco, né? Eu não tenho uma religião específica. Eu estudo muito, eu gosto muito da do aprendizado da filosofia, né? Aí fui estudar, então eu comecei lá na base, assim. Até eu falei com uma amiga minha uma vez, com a Ana Cláudia, que eu disse assim que eu ia fazer um reset. Eu ia parar tudo e recomeçar, porque não tava legal do jeito que tava, sabe? Daí eu peguei e fui estudar, eu entrei ali na filosofia, fui crescendo, fui aprendendo isso fazem... No terceiro ano eu tô agora estudando sobre isso, né? Sobre entender por que as coisas estavam acontecendo, por que eu tava agindo de algumas formas, por que as pessoas agiam comigo de outra forma, e fui buscando resposta para isso, mas sempre linkado ao visagismo, porque o visagismo ele traz para nós esse entendimento, porque não é uma questão só física, né? Existem as divisões de rosto, existem os tipos de corpo, quer dizer, aliás, tipos de rosto sim é do visagismo. Formatos de partes do rosto, de corpo, é outro estudo. Mas eu, como estudo tudo, eu estou linkando e montando uma coisa só do meu ponto de vista e da minha experiência de estudo. Daí eu fui vendo, fui crescendo e tal. Porque, assim, de repente eu tinha uma profissão... e aconteceu uma outra situação também. Que chegou um momento que eu não estava entendendo nem a minha profissão, porque eu tinha... Quer dizer, eu era cabeleireiro. Só que cabeleireiro, ele faz tudo, ele faz penteado, ele faz coloração, quer dizer, era assim antigamente, né? Inclusive, eu ouso dizer que é uma palavra que eu não sei se ela vai mudar alguma coisa nesse sentido, porque hoje em dia as profissões dividiram, então não existe mais os que estão vindo ao menos, né? Não tem mais aquele que faz tudo, tem o colorista, tem, né, o que só corta cabelo, tem o que faz mais penteado, enfim, foi dividido como todas as profissões têm, né? Que nem na medicina, eu sou médico, mas médico do quê? Né? E no cabelo não foi diferente. Inclusive no inglês se fala hairstylist, ou seja, na tradução literal seria cabelo estilista, estilista de cabelo, né? Aí eu peguei e tirei do meu Instagram a palavra cabeleireiro, porque eu não me reconhecia mais como cabeleireiro. E coloquei como cortador de cabelo. Nesse meus estudos, eu tava um dia vendo uma live do Pedro Superti, que é um cara que eu muito admiro, assim. E aí ele falou, e ele é muito direto, assim, que eu acho ótimo, né? Ele disse, como assim vai passar a vida inteira? Em outras palavras, não sei bem como foi, né? Tu vai ser sempre um cortador de cabelo. Pensei, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, assim. Imediatamente após aquela live, eu falei, tirei aquilo cortador de cabelo. Não é que isso é certo ou não, tá, gente? A gente tem que se identificar com o que nós estamos oferecendo, né? Porque para ser verdadeiro, nós temos que acreditar no que nós estamos fazendo, tem que entender o que está fazendo, isso não faz sentido. E aí eu vi que não fazia sentido o cortador de cabelo. Tá. E eu não coloquei mais nada, porque não tinha, né? Eu coloquei lá uma figurinha, uma tesourinha e deixei assim. E continuei trabalhando, então eu já vinha melhorado bastante internamente eu mesmo, né? Porque eu já estava entendendo as situações, como estava acontecendo algumas coisas, mas tudo leva um tempo até que se estabilize. E agora, pouco antes da pandemia, eu achava que estava quase ok, né? Porque eu tinha entendido muitas coisas, tinha estudado muitas coisas, eu estava já bem mais tranquilo sobre tudo. Daí Aí veio a pandemia. Quando veio, aí de novo eu pensei, tá, mais uma coisa pra resolver. Vamos lá. Fui pra cachoeira, fiquei 2 semanas lá. Eu até postei na época que em 14 anos eu nunca tinha ficado tanto tempo com a minha família. Foi muito, muito interessante porque percebi algumas coisas que eu não estava enxergando que eu digo sobre a minha relação com ele, sobre eu e ele, sobre o limite das pessoas, né, deles e o meu. Então foi muito engrandecedor isso. E também todos os dias que eu estive lá, eu me dediquei eu tinha feito para mim mesmo uma meta que em março eu ia correr ou caminhar todos os dias de março.
como foi lá pro dia 19, 20, né, eu tinha que fazer isso ainda. Como é mais interior, eu continuei fazendo. Eu ia correr, eu corri, caminhei todos os dias e cumpri a minha meta do mês, que eu havia condicionado a mim mesmo. E todos os dias, então nas minhas corridas, minhas caminhadas, eu estava estudando, sempre era o Pedro Superti, assistia as lives dele, que eram às 8 da manhã, todas, e conteúdos, né? Via lives, estudando. Então estudei. Eu lidei lá, reorganizei horta, plantei folhagem, arrumei açude, sempre com a minha caixinha do lado, estudando. E durante essas 2 semanas eu não olhei nenhum filme, por exemplo. Eu não fiquei à toa, assim, né? Eu cuidei para acordar cedo todos os dias, para cumprir com o que eu tinha proposto a mim mesmo fazer. E continuei estudando, enfim, pensando como é que eu ia fazer depois, né? Porque a gente vai voltar e as coisas vão mudar daqui pra frente, vão ser diferentes, mas vai dar tudo certo. E eu quero estar entre os que vão ganhar. E é por isso que eu voltei, assim, ainda mais forte, entendendo mais ainda toda a situação e não só crescendo a mim mesmo, como eu desenvolvi, então, junto com a Andrea, esses produtos para vocês, para ajudar vocês também que queiram percorrer uma jornada melhor, mais fabulosa. Então, daí a Andrea um dia me ligou, né? Eu até comentei isso no outro vídeo já. Vem conversar comigo. E a Andrea, ela fez formação em coach. Eu não... Ela vinha um ano quase me chamando. Eu não tava afim, porque eu não... Infelizmente, a questão do coach foi banalizado. Então, não tava afim também. Mas tá, eu digo, tá, Andrea, vou aí conversar contigo. Inclusive, eu digo pra ela que o segmento dela, na época eu não conhecia, eu não queria. Mas eu conheço a Andrea há uns 10 anos também, ela é uma grande empresária, morou no exterior, ela conhece muita coisa. Então, assim, pela história dela, pela pessoa que ela é, eu digo, eu vou, assim, porque eu acredito muito nela, assim. E aí ela me ajudou, então foi um trabalho, assim, em conjunto, né? Foi aquela questão de buscar uma ajuda profissional, né? E ela me clareou muitas coisas, assim. E aí nós resgatamos, porque é um processo em conjunto, né? Resgatamos então a questão do visagismo mais, como fazer. Quando eu conheci, fiz o coach, comecei, e sempre muito questionador, né? Porque ela me propunha uma coisa que faz parte do processo, eu queria saber o porquê que era aquilo, como é que era, e fui estudar, fui a fundo e tal. E não fui fazer curso de coach nem nada, né? Eu só fui estudar dentro da minha realidade, trazer pra mim, assim. E aí então eu me redescobri no visagismo, assim. E aí eu voltei pra minha bio do Instagram, né? E coloquei lá visagista bem grande, que vocês podem entrar lá e olhar. Porque eu me encontrei no visagismo realmente de uma vez por todas, porque assim, eu realmente nunca quis muito ser cabeleireiro, não é um preconceito com a profissão. Eu não tinha essa vontade de ser cabeleireiro. E de repente eu me encontrei numa profissão em que eu vou continuar cortando o cabelo, como eu sempre cortei, como como eu sempre cortei, então. Só que agora eu consigo fazer mais coisas. Eu tenho entendimento da psicologia, que era a minha paixão. Eu entendo da arquitetura, questão de imagem. Inclusive, vou também fazer uma live um dia com uma amiga minha, que é arquiteta, Suen. E aí, conversando sobre, trazendo a questão da arquitetura, né? Porque o visagismo é isso, é tudo linhas. Então agora, como eu corto o cabelo? Eu corto o cabelo assim, captando a essência da pessoa. Pelo conhecimento, eu entendo se ela é mais comunicativa ou menos, se ela é uma pessoa de mais atitude ou menos atitude, se ela guarda muito para ela as coisas ou se ela põe para fora. Isso no cabelo tem que ter uma harmonia para quando as pessoas olhem para ela entender, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, então, mas se eu olho para a pessoa, eu tenho que captar se ela é de ter atitude, se ela é comunicativa, né? Isso vai para muitas áreas, assim. Como eu falei, arquitetura, tem questão de óculos também, como pentei o cabelo, enfim. Então eu consegui trazer isso e ter esse entendimento. E aí, junto com a André, nós criamos, então, a consultoria, que ela é mais pessoal, né? Ou pode trazer para a empresa, claro, mas é pontual, né? Para cada pessoa, assim, para então entender como é que é o seu funcionamento, como é que é a sua personalidade. E a partir disso, ver o que tem que se trabalhar ou não. E nós temos também a mentoria, que é mais voltada para empresas, que são 10 encontros, onde nós vamos trabalhar, então, desde a base, né? Entender também essa parte comportamental e esses porquês, esses detalhes que não estão sendo vistos, né? Então, somando o conhecimento dela no coach, o meu conhecimento no visagismo e também no atendimento ao público, né? Imagina quem atende, não só no cabelo, né? Que atende público sabe como é que é. E às vezes tem aquela pessoa, né? Aquele cliente mais explosivo, aquele cliente indeciso. Tudo tem resposta. Tudo tem um entendimento.
E quando você tem esse entendimento, é muito fácil lidar com o público. Então eu consegui me encontrar nessa questão do entendimento, do conhecimento, e financeiro também, obviamente, que é uma coisa que eu busquei lá desde a infância, porque é uma troca, né? Então, assim, é o conhecimento, preparei para isso, tem retorno financeiro, então hoje não é só, não vou ganhar dinheiro só cortando o cabelo, mas também ajudando as pessoas que querem melhorar do lado pessoal ou do lado profissional, com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação, minha e da Andrea, porque essa fase vai passar, né? Novos comportamentos vão vir, né? Nós vemos de novo na questão comportamental. Então, quando você estuda o comportamento, sabe mais ou menos como é que determinada situação vai acontecer. E aí, quando... e agora está acontecendo, as pessoas estão tendo, né? Tendo que passar álcool na mão, lavar mais a mão. Coisas que não percebia antes, mas que deveria se fazer. Então, no final das coisas, tudo é comportamental. A história, ela tem esses ciclos, porque é o equilíbrio, né? Então é o nosso equilíbrio pessoal, é o equilíbrio da Terra, é o equilíbrio do universo, e é isso que, queira ou não queira, se você não fizer, o universo vai se encarregar de fazer, tá bom? Então essa é a minha história profissional, eu resolvi dividir isso com vocês, justamente para que vocês entendam por que eu faço o que eu faço. E convido vocês então a virem fazer a mentoria conosco, a virem fazer a consultoria também, tá? Nós estamos à disposição de vocês. Também qualquer dúvida, chama, tá? Compartilhe esse conteúdo, manda para todo mundo saber dessa história, para todo mundo querer vir comigo, porque realmente eu quero crescer muito, mas eu quero que as pessoas cresçam também. Eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, todo mundo realizado, assim como eu sou, tá bom? Eu tô lendo aqui o comentário do Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Carol, por ter vindo também. A Carol, ela é manicure ali na 28, né? Que foi quando nós fechamos agora, em função da pandemia, redução de custos e tal. E ali eu tinha entrado no cargo como liderança, né? Então, e justamente nessa minha busca de fazer melhorar, e tanto os dois, assim, estão super bem hoje na empresa. Eu sempre digo assim, eu sou muito firme nas minhas cobranças, mas não é à toa, não é por nada. É algo que eu também controlo um pouco, porque eu realmente sou muito direto, muito prático, porque é assim que eu lido na minha vida, em resolução de coisas, né? E é assim que eu lido com as pessoas também. É algo que eu trabalho em mim para ter um cuidado também, e para às vezes não ser tão firme, mas sempre é pro bem de todos, tá bom? Fico muito feliz por todos que acompanharam aqui, todos que assistiram, tá? Compartilha, manda para todo mundo. Um beijo, um domingo maravilhoso. Que agora eu vou lá visitar um amigo meu também. A gente vai fazer um churrasquinho. É pra fora, tá, gente? É só nós, não vai ter acúmulo nenhum. Mas eu vou lá também curtir esse domingo maravilhoso, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.